Olá todo mundo, eu sou o Laia, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje teremos resenha literária de um dos livros, uma das romantasias mais amadas, que é De Sangue e Cinzas. Hoje eu darei minha opinião sobre esse livro, falar se eu gostei, se eu não gostei, falar um pouquinho sobre a história. E lá no finalzinho vai ter uma partezinha com spoilers, tá? Que eu vou falar um pouquinho, de fato, dos pontos que eu gostei e dos pontos que eu não gostei dentro do livro, tá? Então vou falar se, de fato, é um livro que, no final, na avaliação geral, eu gostei, se foi uma leitura que me agradou, ou se eu não, de fato, não gostei do livro, e se eu vou continuar ou não ler a série, ok? Então, antes disso, se inscreve no canal, tá? Curte o vídeo e, por favor, tá? Hypa o vídeo para me ajudar, tá? Me ajude a crescer nesse YouTube. Sem enrolação, vamos direto para a minha avaliação sobre o livro, tá? Então, primeiro, a sinopse do livro. Então, De Sangue e Cinzas é um livro, uma fantasia que se passa numa época meio feudal, né? Então a gente tem reis, tem rainhas, a gente tem duques, duquesas e lords e tudo mais, tá? E aqui vai contar a história da Penélope, tá? Ou Pop, que é o apelido dela, então é assim que ela mais se refere a si mesma, as pessoas também se referem nela mais como Pop, tá? Então a Pop, desde que ela nasceu, ela tá destinada a ser a donzela, tá? Então ela foi escolhida pelos deuses para ser a donzela, tá? A donzela é tipo uma pessoa que vai tem um destino a cumprir, tá? Então ela tem um papel importante, né, na ascensão, que é uma cerimônia que acontece ali nesse mundo aqui, tá? Então ela tem esse papel importante a cumprir aí como donzela, tá? O que acontece? A donzela, ela é privada de muitas coisas, tá? Então a donzela ela não pode sair, ela não pode mostrar o rosto, então ela tá sempre com um véu no rosto, tá? E ela precisa ser aquela mulher conservadora aí do lar, sabe? Eu sou mulher conservadora brasileira. Tipo assim, ó, ela não pode sair, ela não pode se envolver com ninguém, ela tem que ser virgem, tá? Tem que ser casta mesmo, não pode, né? Não pode dar aquela porunfada ali, então ela não sabe o que é bom da vida. E ela não pode nem ler livros, assim. Então, tipo assim, realmente bem conservadora mesmo, né? Então, enfim. Mas qual é a questão? A Pop tem dificuldades em ser essa mulher conservadora, tá? Deixa a mulher que ela é do PT, meu bem. Ela é ali, ó, esquerdista, entendeu? Feminista, tá? Então, tipo assim, ela tem dificuldade em ser essa pessoa, então ela tem curiosidade de ler os livros. Ela gosta de sair. Então o livro já começa com ela dando uma escapulida do castelo e indo num, tipo um bordel, né? Uma casa noturna ali que tem. Então ela vai pra lá, disfarçada, entre aspas, né? E ela vai pra lá. Tipo, ela simplesmente vai, dá uma voltinha e tudo mais e tal. E aí é ali que a Pop conhece, né? O Hawk, tá? Que é um cara que tava aí, ele foi no quarto lá porque ele queria pegar uma mocinha ali, né? Só que nesse quarto não estava essa mocinha, estava a Pop, né? A Pop estava no quarto ali. Então eles meio que tem um entrosamento ali, tá tudo escuro, né, e tal. Tem entrosamento ali e tal, então a gente já conhece aqui, a gente já entende que eles serão um par romântico, né? Então o livro vai se desenvolvendo essa história. E depois a gente descobre que o quê? O Rock, ele vai ser um dos guardas da Pop. Então ele vai ser uma pessoas que vai estar encarregada de proteger ela, de manter a segurança dela e tudo mais, tá? Depois desse momento, a história vai se desenvolvendo e já vendo o romance dele sendo criado, a gente vai conhecendo um pouquinho sobre esse universo, conhecendo um pouquinho mais sobre como funciona o sistema de magia aqui, tá? Então a gente sabe que existe o quê? A Ascensão, que é um ritual que é muito secreto. A gente sabe que a Pop é uma donzela, ela foi escolhida pelos deuses, mas a Ascensão e o que é de fato ser uma donzela não é explicado, tá? Não é explicado, a gente não entende isso muito claramente aqui. Pois a gente entende que tem o Duque e a Duquesa, tem o Rei e a Rainha, e a gente tem o Lorde, né? O Lorde Mazen, que é um cara bem tóxico com a Pop ali, né? Então, às vezes, ele é bem agressivo com ela e tudo mais. Então, a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso. A gente sabe que existem os ascendidos, tá? Então, os ascendidos, eles são criaturas imortais, eles são extremamente fortes, são extremamente rápidos, eles não podem aparecer na luz do sol, né? E eles bebem sangue. Então eles são claramente vampiros. Então essa é uma história sobre vampiros. A gente percebe isso logo no início do livro, tá? Então, a gente já percebe que é uma história sobre vampiros e isso é muito interessante. E é uma coisa que me desperta muito interesse, porque eu gosto muito de vampiros. Então eu já esperava que a história fosse me cativar logo de cara. E isso não aconteceu, tá? Então, as primeiras 200 páginas, 250 páginas realmente foram muito difíceis de serem lidas, tá? Eu parei o livro, abandonei ele por alguns meses e só voltei depois,
porque realmente o começo do livro ele é muito devagar, ele não acontece nada, né? Tem muito, muito monólogo da Pop, então ela fica pensando e falando e tudo mais e tal. A forma como a autora decidiu apresentar esse universo, ela é muito confusa. Então você fica muito perdido no começo do livro, assim, sabe? E normalmente livros de fantasia são assim, você fica perdido no começo. Mas aqui é demais. Aqui você fica completamente perdido. E isso é um ponto muito negativo do livro, tá? Então, depois disso, eu comecei a continuar a ler. 250 páginas e fui em frente. E aí vai se desenvolvendo, vai vendo o romance deles aquecer cada vez mais. Eles vão realmente ficando mais intenso ali, né? Tendo mais vontade um pelo outro, tendo mais interesse um pelo outro, né? Então a Pop Rock começa a se desenvolver mais ali. E a gente começa a conhecer mais personagens, né? A gente conhece o Victor, né? Que é tipo um pai pra Pop, né? Ele é um dos cavaleiros ali que protege ela, um dos guardas. E de fato ela considera ele como um pai, assim, sabe? Isso, ele é um personagem muito interessante. Eu gostei muito desse personagem, tá? Então a história vai se desenvolvendo ali e tudo mais, e aí tem um ataque, né? A Pop, ela tem uma tentativa de assassinato ali, e aí nessa tentativa, um dos guardas dela, né, que é o Rylan, ele morre, né? Então, ele morre ali, e aí vira um caos ali no castelo e tudo mais e tal. E logo depois, né, a gente tem uma invasão nessa cidade, que é a Macedônia, tá? Os nomes da cidade são péssimos, tá? Então, o nome da cidade é Macedônia, e a gente tem uma invasão ali, né? Então a gente descobre que os Vorazes invadiram a cidade, estão atacando todo mundo ali e tudo mais e tal. E aí os Vorazes, eles são tipo criaturas bem agressivas. Eles são vorazes, como o nome já diz. Eles são muito agressivos e tudo mais. E eles são presas. Então, se eles mordem as pessoas, eles transformam as pessoas em outros Vorazes também. Então são tipo aqueles vampiros mais agressivos mesmo, assim, sabe? Que não conseguem pensar direito e tudo mais. E aí a gente tem essa briga ali, a Pop, meu filho, que é, como eu disse, ela é bem, tipo, ela não consegue seguir as regras ali, então ela vai pra brigar, e ela quer lutar e tudo mais. Então esses momentos de ação, de aventura, de tensão, é muito interessante no livro. E isso é muito legal no livro, assim, sabe? Pena que são poucos momentos que acontecem esse tipo de ação, de movimento no livro, sabe? Então essa é uma parte muito legal. Logo depois, né, o Duque precisa se pronunciar para a cidade inteira sobre a invasão, sobre como aconteceu essa invasão, né? O que eles vão fazer em relação a isso. E nesse momento que ele está se pronunciando ali, a população fica meio brava, né? E uma pessoa simplesmente aparece com a mão de um Voraz, assim, sabe? Quando você cortou a mão ali da pessoa e aparece, tipo, ele tá segurando a mão ali. E ali começa a se instaurar o caos. Aí nesse momento a gente percebe que, meu, vai dar muito ruim aqui, né? Porque eles não conseguem controlar as pessoas, porque eles mentem para as pessoas, a gente percebe isso logo de cara. Que o Duque, a Duquesa do pessoal, eles mentem para a população. Então, logo assim, eles começam a ficar muito bravos, muito nervosos e tudo mais. E aí, logo depois, né, a Pop e o Rock tá ali no entrosamento e tal, no jardim, tá meio que se querendo se pegar ali. E começa uma barulheira no castelo. Um caos começa no castelo, todo mundo gritando, não sei o que. Quando a Pop vai ver, o Duque foi assassinado, tá? Quando ele foi assassinado, tipo, ficou tudo sujo de sangue. Escreveram nas paredes com o sangue dele, né? De sangue cinza, nós como é que é? De sangue cinzas, nós ressurgiremos. Enfim. E aí vira um caos, tá? E começa todo mundo ficar louco, todo mundo querendo esconder a Pop, proteger a Pop, né? E levar ela para outros lugares. Então começa a vir um ataque. Começa a aparecer descendidos de todo lugar. Tá, descendidos é tipo aqueles que são. Como eu vou dizer pra vocês, não explicar. Porque, tipo assim, é muito mal explicado. Eles são meio que renegados pelos deuses, assim, sabe? Então eles são meio renegados. E eles são ali, não sei se faz parte, não sei se eles são de fato Atlantes ou não. Atlantes é tipo um outro povo que meio que morreu ali e tal. Então é muito mal explicado as coisas, tá? Então esse é um ponto muito negativo do livro mesmo. E aí, nesse momento, gente, o caos fica louco, assim, então começa todo mundo correr ali, aquele monte de ataque, aquele monte de gente querendo atacar, o Rock matando todo mundo, o Victor matando todo mundo e tal. Aí eu, porra na cara dela, e aí, ai, barraco, aí quebra, todo mundo fica quebra, eu... E esse momento, gente, eu li assim, olha, eu engoli essa parte do livro, sabe? Tipo, foram acho que 200 páginas mais ou menos.
né, com esse monte de acontecimento que eu falei pra vocês aqui agora. E isso foi muito interessante, foi muito gostoso de ler. Esse momento eu fiquei em êxtase com o livro, assim, realmente foi incrível pra mim essa parte do livro. E aí o que acontece? O Victor, ele é atacado e ele morre. E a Poppy fica toda mal ali e tal. E quando ela tá correndo ali, ela dá de cara com o Lord Mazen, que eu falei pra vocês que é o cara que era tóxico com ela. Ele agredia ela, ele abusava dela e tudo mais e tal. Que era a pessoa que devia proteger ela, né? E ajudar ela, mas ele não, ele atacava ela, ele fazia mal pra ela, né? E aí, nesse momento, ela tá, tipo, ela tá putaça, porque o cara que ela considerava um pai morreu. E o cara vem perturbar ela. E ela faz simplesmente o quê? Ela começa a fatiar o cara como se ele fosse presunto. Ela corta o braço dele, ela corta a mão dele. E ela, do nada, vai lá e corta a cabeça dele. Ela decapita ele, assim, simplesmente vai com tudo. E essa parte, gente, foi muito satisfatória. Foi simplesmente maravilhoso essa parte. Foi incrível ler isso. E foi uma coisa muito, assim, realmente excitante de ler, assim, sabe? Excitante no sentido de que foi muito bom mesmo, assim, sabe? A maneira como foi escrita essa cena de ação foi muito incrível mesmo de ler, tá? E aí, depois desse caos todo, quando tudo se acalma, né? A Duquesa chama a Pop pra poder conversar. E aí a Pop fica imaginando que ela vai ser punida por ter matado o Lord Mazen, né? Mas aí o que a Duquesa fala pra ela é que o rei e a rainha decidiram que ela precisava ser transferida da Macedônia para Cassodânia, tá? Que é a capital ali desse continente, desse país, não sei, né? E ela precisa ser transferida pra lá e tudo mais. E aí quem vai transferir ela, quem vai escoltar ela, é o Rock. E ele vai escolher algumas pessoas para poder estar junto com ele ali, né? Alguns guardas e tal, uns cavaleiros que ele escolha, né? Da escolha dele. E aí, a Duquesa fala pra ela que ela só não vai ser punida pelo que ela fez, porque ela é donzela. E ela é muito importante para esse mundo, pros deuses, pra religião deles e tudo mais, tá? Então, nesse momento, a Poppy é transferida. Então, ela sai dali, ela vai começar a viagem dela e tudo mais. E aí, a partir desse momento, o livro ele decai absurdamente. Aqui as coisas começam a ficarem lentas, mas ao mesmo tempo que elas ficam lentas, elas ficam meio corridas. Então, tipo assim, aqui fica lento, aí quando chega no momento de explicar algumas coisas, começa a ficar muito corrido e não é bem explicado as coisas, tá? Então logo a gente tem um ataque ali, então os lupinos aparecem para poder atacar eles. Lupinos são tipo lobisomens, tá? E nisso ela começa aquele monólogo todinho de tipo assim, de que, nossa, ela tava ficando com o Atlante, ela tava se envolvendo com o Atlante, ela começa a ficar aquela coisa toda e essa parte fica muito chata. A Poppy fica insuportável nesse momento, querendo explicar e querendo se culpar pelo que aconteceu, então fica muito chata esse momento. E aí ela tenta fugir. E nisso, tipo, ele vai lá, pega ela e tal, e ela se machuca. Quando ela se machuca, ele, como ele é um Atlante, um defendido e tudo mais, tal, ele dá o sangue dele pra ela. Né? Que o sangue dele é meio que curar ela, né? Curar a ferida dela e tudo mais. Nesse momento, ela toma o sangue dele, ela fica com tesão, né? Ela fica com tesão por causa do sangue dele. E isso não é uma coisa, assim, que a gente nunca viu, tá? Isso é uma coisa que eu já vi em outras histórias sobre vampiros, sobre o sangue dos vampiros meio que causar essa coisa nos humanos, né? Esse calor, esquentar os humanos e tal. Só que como é feito aqui, é muito vergonha alheia. Dá muita vergonha de ler, assim, é muito mal feito mesmo. E aí a história piora, tá? Piora. Agora vem um momento, assim, essa parte é com spoiler mesmo. Vai piorar absurdamente, tá? Que é o quê? No final perto do final do livro ali, né? Eles estão conversando e tudo mais e tal. E o Rock tenta explicar pra ela o que é a ascensão. Ele fala que isso é errado e que o rei e a rainha eles estão enganando o povo e não sei o que e tudo mais e tal. Que ela meio que seria sacrificada, uma coisa assim que ele tenta falar pra ela, né? Só que também é mal explicado, tá? Não entendi direito essa parte também. E aí, o que acontece? Depois ela tenta fugir de novo. E nisso, o Rock vai atrás dela, dessa vez, né? E aí ele bate nela, ele machuca ela e tal. E ele morde ela. É quando ele morde ela, novamente ela fica com aquele tesão absurdo, tá? Ela tava fugindo do cara, um cara que meio que fez mal pra ela, né? O cara mordeu ela e ela simplesmente decide que esse era o momento perfeito, o momento certo dela dar pra ele. Aí isso que acontece agora. Ela dá pra ele. Então ela pede pra ele entrar dentro dela. Entendeu? É nesse momento que ela tá ali. Tipo, me come. Só que aí, não bastasse isso. Enquanto ele está entrando dentro dela, ela começa a ficar tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Isso é errado. Foi uma das cenas mais vergonhentas da minha vida. Gente, foi muito ruim ler isso. Gente, foi muito ruim. E aqui, eu percebi que faltava só 50 páginas pra acabar o livro. Eu fiquei, meu,
Faltou só isso pra acabar o livro. Essa é a cena que tá acontecendo nesse momento. Eu falei assim, e quando é que eles vão explicar o que de fato é a donzela, o que ela faz, por que ela existe, quando eles vão explicar o que é a ascensão. Porque o livro, ele começa inteiro, esse livro é o início do livro inteiro falando sobre ela ser a Pop, a Penélope ser a donzela, e ela tem um importante papel nesse universo, mas eles não explicam o que é isso, eles não falam o que é isso. Fala sobre a ascensão o tempo inteiro, a Pop falando sobre a ascensão, que ela tá com medo da ascensão, e não sei o que, em momento algum explica que porra é a ascensão. Eu queria saber o que é a ascensão, entendeu? O Rock tenta explicar, mas ele não é bem explicado, entendeu? Então isso me incomodou muito no livro, tá? O livro acaba sem explicar as coisas. Então, tipo assim, é o primeiro livro de uma série. Você precisa estruturar o universo. Você precisa explicar o sistema de magia desse universo. Você não pode finalizar o primeiro livro de uma série sem explicar o que é essa porra de ascensão, o que é a donzela, sabe? E o livro me deixou muito interessado porque, tipo assim, é um universo sobre vampiros e tem coisas muito interessantes nesse livro, tá? A Pop, ela tem dons, né? Ela consegue meio que sentir as pessoas. Então ela consegue meio que sentir o que as pessoas sentem. Se a pessoa tá com dor, se a pessoa tá sofrendo, se a pessoa tá se sentindo mal, tá depressiva, se a pessoa tá com raiva, ela consegue sentir. Ela consegue meio que amenizar isso, ela consegue diminuir isso nas pessoas. Então ela meio que consegue controlar as emoções e os sentimentos das pessoas. E isso é muito legal, tá? Só que isso é uma coisa que faz meio que um pouco de mal pra ela. Ela fica com dor de cabeça, fica cansada e tal. Então é muito interessante isso, mas não é desenvolvido. Não é desenvolvido nesse momento, sabe? A gente tem um único momento no livro que é falado melhor sobre isso, que é o momento que ela vai visitar uma família lá, que um dos filhos virou voraz e tudo mais e tal. Ela vai acalmar eles. É só isso que a gente tem. O resto não explica mais nada sobre isso. Então, pra mim, o livro ele fica muito mal encerrado. Então, pra mim, o problema do livro é que eu gostei muito de alguns momentos, mas pra mim o livro ele decaiu muito no final. Então, o livro que tava crescendo ele para virar um 4 estrelas, ele virou uma 2 estrelas e meia, porque simplesmente ele fica muito ruim, muito mal desenvolvido, o romance é péssimo, a cena de sexo é terrível, vergonhosa, então eu odiei muito e ele não explica o que precisa explicar. Então eu não vou continuar, eu não vou ler mais livros desse tamanho, de 670 páginas ou maiores do que isso, para poder entender mais sobre o universo. Devia ter explicado isso aqui, entendeu? Então o livro ele é muito mal desenvolvido. Tem coisas legais, tem coisas interessantes, mas ele é mal desenvolvido. Então, pra mim, ele decaiu muito e virou 2 estrelas e meia. E eu não vou continuar. Eu queria muito saber mais sobre esse universo, mas eu não vou continuar, porque é uma esquema de pirâmide. Tem um monte de livro e tudo grande assim, para eu entender mais sobre o universo. Não, obrigado. Então, não vou continuar o livro. Tá? Então, essa é a minha opinião. É um livro que tinha chances, eu tinha expectativas altas sobre o livro, mas ele se desenvolve muito mal. Tá? Então ele realmente termina de um jeito muito esquisito. Tipo, no final, tá? Spoiler aqui. Ele fala que vai casar com ela. Acaba o livro assim. Entendeu? Ele falando que vai casar com ela. Então, tipo assim, pra mim é péssimo. Simplesmente péssimo. Acaba ficando de um jeito muito ridículo, assim. Então eu não gostei do livro, tá? Estava gostando muito, mas pra mim, tanto o começo do livro, que é muito lento, muito devagar, e o final do livro também, pra mim, fez o livro ser 2 estrelas e meia. Esse é um livro realmente que não me agradou muito a leitura. Uma experiência que não realmente foi tão legal assim. Teve um momento que foi no meio do livro que realmente ficou muito legal, muito interessante o livro. Mas depois disso ele decai muito. Então, pra mim, esse é um livro que não vale a pena, no meu ponto de vista, tá? E eu não vou continuar a série por conta disso. Então, eu não tenho interesse em continuar a série, ler aqueles livros enormes e aquele monte de livro, pra eu não gostar. Principalmente porque um dos pontos principais do livro, que é o romance deles, não me agradou. Então, como eu não gostei do romance, pra mim isso é uma coisa que vai dizer muito se eu vou continuar lendo o livro ou não. E nesse caso, eu não vou continuar lendo o livro, tá? Então essa é a minha opinião de Sangue e Cinzas. Eu sei que muita gente ama esse livro. Não foi o meu caso. Eu queria muito ter gostado, porque eu tava com expectativas muito altas sobre o livro, mas ele não me agradou, tá? Foi uma leitura realmente que me deixou a desejar bastante, tá? Então é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre o livro. Mas se você gostou, parabéns pra você. Que bom, fico feliz que você tenha gostado, tá? Porque é bom a gente gostar. Eu odeio quando eu não gosto de um livro, tá? É bom a gente ler livros e gostar dos livros, tá? Mas eu não gostei, então o que eu fiz? Vim falar mais sobre o livro aqui, ok? Mas se você gostou do livro, gente, comenta aqui, fala mais sobre o livro, me convence a gostar do livro, tá? E é isso. Se você não gostou, comenta também. Me fala o que você achou, qual foi a parte que você mais odiou no livro,
tá? E é isso, então, por favor, curte o vídeo, comenta aí, compartilha, tá? E não esquece do hype, tá bom? Me ajuda a crescer aqui, se inscreve no canal. É isso, essa foi minha resenha sobre o livro, tá? Então, realmente, foi uma decepção pra mim, esse livro. Mas é isso, gente. Então, obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Tchau, tchau!